Fala galera, estamos chegando mais uma vez aí no YouTube da Record TV Belém com o nosso Record Pod. Primeiro agradecendo já o carinho das visualizações, você que está sempre ligado aí com a gente. Inclusive, ó, chama os amigos para se inscrever no nosso canal, no Record Pod, aí no Record TV Belém. Ative as notificações, mande os seus recados e o principal, quando ativa a notificação, é o sininho que eu tô falando. Porque toda vez que tem um podcast novo, uma conversa nova, plim, vai apitar aí e você vai saber que nós estamos aqui sempre com pessoas interessantes e, claro, né, contando muita história. Combinado? Segue a gente, inscreva-se, ative as notificações e venha no Record Pod. Bom, hoje eu vou conversar aqui com meus amigos, antes de mais nada, né? A Fernanda e o Gabriel da Sansol Energia Solar. Você sabe que eu sou garoto propaganda já, né? Da Sansol, eu assino embaixo esse empreendimento, essa história deles, que é uma história muito interessante. Mas antes de entrar nessa história de Sansol, vamos entrar na história de vocês. Vou começar com ela, primeiras damas, viu, Gabriel? Pela educação. Sim. Obrigado pela presença de vocês. Fernanda, como é que entrou a história de energia, vamos dizer assim, na sua vida? Como é que foi isso aí? Eu sou engenheira eletricista, então como é que você foi buscar isso, engenheiro eletricista? Eu sempre tive muita afinidade com a parte de exatas. Eu queria seguir uma outra área, mas eu tive muito mais afinidade com exatas, então eu acabei me levando. Quando eu fui, eu nem sabia o que fazia, eu fui realmente aprendendo na faculdade e me descobrindo ao longo da faculdade. Então, lá foi que eu tive o primeiro contato com essa parte de geração distribuída, energia solar, a rede mesmo de energia do nosso país, e fui verificando que eu queria me especializar nessa parte. E com o tempo, já quando eu já estava no mestrado, o Gabriel me convidou para fazer parte da Sansol, né, que ele ia pegar a empresa, né, a empresa ela já existia, ele era estagiário, e a gente começou a tocar essa, porque eu já era formada, eu já poderia trabalhar na área, e eu já tinha um pouquinho mais de experiência. Calma. Você está falando da Sansol. Quero saber a sua agora, Gabriel, a sua história. Ela gostou porque ela era de exatas. Aí você convidou ela e tal, você já era estagiário da empresa. Eu era estagiário, mas assim, minha parte com energia elétrica ela já começa desde os 14 anos. Né? Então, por exemplo, eu fiz técnico em eletrotécnica no IFPA. Sim. Então, isso já é uma porta de entrada para engenharia elétrica na universidade. Então, desde os meus 14 anos eu trabalho com energia elétrica. Hoje eu tô com 30, então 15 anos, 16 anos aí. 16 anos já nessa praia. Já nessa praia, tanto da parte, não só da parte de energia solar, mas também da parte elétrica em todo, né? Como um todo. Como ela disse aí, depois que você vai para essa parte, você vai estudar o sistema como um todo. Exatamente. E aí eu comecei desde 2010, né? Eu entrei no IFPA, né? Que existe aqui. E aí eu comecei a trabalhar, gostei muito realmente do curso. Lá eles oferecem um curso muito bom, consegui me especializar e depois passei na faculdade. No momento em que eu passei na faculdade, eu comecei a estagiar na Sansol. Daí veio a história. Aí que veio a história. E um amigo meu, né, o sogro dele estava abrindo uma empresa de energia solar, isso em 2015. E aí ele me chamou, Gabriel, olha, tem uma oportunidade para te estagiar, que ele tá precisando de um técnico. Eu não era engenheiro ainda, era um técnico. E aí eu comecei a trabalhar com ele e a gente foi fazendo os primeiros projetos de energia solar de Belém, na verdade. Então, a gente fez na casa dele. Caramba. Foi o primeiro projeto que a gente teve aqui de energia solar, se eu não me engano, residencial. Foi da casa do dono da empresa na época. E por que vocês enveredaram para energia solar? Explica um pouquinho dessa história. Por que energia solar? Era uma coisa que estava chegando, era uma coisa nova, porque energia limpa. Como é que vocês descobriram isso? É uma coisa muito nova. Em 2012 começou a galgar a energia solar no Brasil, então em 2015, como o Gabriel mesmo falou, não tinha isso em Belém. Os equipamentos eram muito caros, as pessoas desconheciam, então era até um mercado até um mercado muito difícil de se trabalhar. O poder de convencer as pessoas que existia outra... Né? Era caro. Então, convencer aquelas pessoas que tinham uma outra forma, não precisava só pagar a concessionária, que ele tinha outra forma dele consumir energia e conseguir economizar. Né? Então, isso também abriu um novo leque de mercado pra gente mesmo. Então,
como nós somos engenheiros, a gente é muito empolgado com essa parte de tecnologia, de como essa tecnologia pode trazer qualidade de vida. A Sansol, quando ela iniciou ainda com o antigo dono, ela era tanto de energia solar, mas também como automação, que também era algo que estava surgindo na época. Automação explica para quem está em casa. Automação residencial, que hoje a gente usa muito a Alexa, né, para ligar nossas iluminações. A casa inteligente. A casa inteligente. E isso era uma coisa que na época não tinha. Então era algo muito legal que também empolgava bastante a gente. Agora, quando vocês começaram aí, que você disse Sansol, 2012, né? Não, 2015. 2015, perdão, mas 2012 quando chegou a energia... Quando chegou, foi feita a legislação. Solar. A legislação quando o negócio começou a ser difundido, né? Exatamente. E era muito caro, né? Exatamente, naquele tempo... O que mudou de lá para cá? Vai. A primeira coisa que mudou é a linha de financiamento. Ah, tá. Sim. Naquele tempo a gente não tinha linha de financiamento. Era no Cacau. Era no Cacau, ou então basicamente o cliente tinha que ir no banco e pedir um empréstimo para fazer. Aí financiava com o banco. E financiava com o banco. Hoje em dia nós temos linhas de... Pode trazer, obrigado. Viu? Hoje em dia nós temos linhas de... Copo para você aí. A sua água aí, Fernanda. Não, eu vou na garrafa. Vai na garrafa mesmo? O copo mesmo? tá ali, mas eu vou na garrafa. Quem tá em casa sabe como é que eu sou. Vai lá. Eu também vou, não gosto muito. Eu também. Aí... E aí, o financiamento, ele veio quebrando barreiras ao longo do tempo. Justamente hoje. Hoje em dia, por exemplo, 70% dos nossos clientes, eles fazem financiado. Que é justamente aonde está atingindo o público. A gente só conseguia vender em condomínio naquele tempo, para pessoas que tinham realmente condições financeiras. Um poder aquisitivo maior. Hoje em dia não. A energia solar ela se difundiu de uma forma que todo mundo pode ter acesso. Todo mundo pode ter acesso. E como é que, para quem está nos assistindo entender, como é que funciona a energia solar? Por exemplo, tem uma pessoa que está nos assistindo aí no nosso podcast e fala assim, poxa, eu gasto aqui R$500 de energia hoje elétrica. Como é que eu economizo? Como é que funciona isso? Tem muita gente que não sabe, pensa que é botar a placa em cima do telhado e já vai economizar 80%, 90%, 70%, não sei. Como é que é esse processo? Basicamente a gente usa, né, o que a gente mais tem aqui no Pará, que é o sol a nosso favor. Ah, deixa você responder. Eu corto aqui, que vamos bater no papo. Tempo nublado gera energia? Gera. É mesmo? Gera. Quando tá tudo nubladão, fechado e tal? Porque na verdade o que acontece? Quando tá nublado, a gente tem a energia do sol batendo, só que ela tá difusa. Ela é difusa pelas nuvens. Então, mesmo assim, você tem as placas ali gerando energia. Só à noite que não? Só à noite que não, por quê? Porque as placas e os equipamentos, eles têm um start mínimo. Sim. Então, eu preciso de uma luminosidade mínima para começar a funcionar. E essa luminosidade mínima é de um dia nublado, de tudo isso. Agora não da noite, né? Obviamente. Entendi. Mas continue aí. Como é que a pessoa em casa que gasta R$500 fala assim, poxa, eu posso economizar mesmo com a energia? Pode. Hoje sempre vai ser vantajoso a pessoa produzir a própria energia, né? Quando como funciona basicamente a energia solar? A gente transforma a luminosidade, né, a luz do sol, em energia elétrica, que é a energia que a gente utiliza. Então a gente tem as placas no telhado que elas absorvem essa energia solar e um aparelho chamado inversor que ele vai transformar essa energia em uma energia que a gente utiliza nas nossas tomadas, na nossa residência. Durante o dia a gente vai utilizar usar a energia direto do sistema, né, da placa solar, e a energia que a gente não utilizar, a gente vai guardar na rede da concessionária de energia para a gente utilizar durante a noite, porque como o próprio Gabriel já citou aqui, a gente o maior momento que a gente precisa de energia é durante a noite, que é quando a gente chega em casa cansado, quer ligar o ar-condicionado. É isso às vezes que as pessoas não conseguem entender, não conseguem mensurar. Essa minha energia que eu gero, porque aí o cara vai gerar na casa dele, ele é uma mini... Vamos dizer assim, uma mini usina elétrica, né? Sim. Uma mini geradora elétrica. Como é que ele faz com a concessionária? Essa energia é vendida para a concessionária? Como é que é isso aí? É isso que às vezes muita gente pergunta na rua. Renê, olha, você que é o cara da Sansol lá, como é que é convertida essa história para a concessionária? Eu falo, rapaz, aí você tem que falar com eles lá. Porque... Ela não é vendida, mas ela é armazenada. É como se a gente estivesse utilizando a rede da concessionária de energia como uma bateria. Então eu vou guardar ela lá e vou
pegar de volta quando eu precisar utilizar, que é à noite ou pode ser em outros meses. Hoje a concessionária tem um sistema de créditos que eu posso armazenar minha energia por 60 meses. Então, se esse mês... 5 anos. 5 anos. Então, se eu utilizei da energia guardada, eu utilizei X, eu usei pouco menos do que eu guardei, mês que vem, se o caso tiver um consumo maior, eu posso pegar dessa energia armazenada. Obviamente que a gente paga uma taxa por utilizar esse armazenamento da rede, que a gente chama hoje atualmente de fio B. Então, tem lá na conta descrita quanto que tu tá pagando por utilizar a rede da concessionária de energia. Mas só é pago quando utiliza. E isso dá uma economia de quanto, mais ou menos, no mês? Em torno de 80% a 85% do valor que é pago. A partir de... Existe um ou não? Hoje em de dia, quilowatts? Existe, olha, só pode ter energia solar acima de tantos quilowatts. Hoje em dia, todo mundo pode ter energia solar. É. Mas financeiramente faz sentido É isso que para é. pessoas que pagam acima de R$400 de conta de energia elétrica. Entendi. Então hoje, pessoas que estão pagando 400, 450 em diante, fazem muito sentido, porque faz sentido por causa que a pessoa ainda fica pagando uma taxa mínima de disponibilidade para a Equatorial. Então essa taxa que ela paga para a Equatorial é como se, por exemplo, a grosso modo, você, por exemplo, quando você sai da sua casa, né, passa um mês de férias, vai para Salinas, Sim, ali, sim. vai para... Você recebe uma conta de energia elétrica com valor mínimo ainda. Então é basicamente como se fosse dessa forma. Obviamente que, como a Fernanda mencionou, tem uma taxa de fio B que encarece um pouco mais, né? Mas para sentido financeiro é a partir de R$400. E nesses 10 anos, vocês estão, em 2015 vocês chegaram Sim. para entrar nesse mercado de verdade. Nesses últimos 10 anos, houve o que de evolução aí? Para quem está nos assistindo agora. O cara que tem aquela placa de 2015, existe ainda ou ele já teve que trocar? Aquela placa de 2015, eu posso ser, como a gente conversou, né? Eu posso ser perito nisso de dizer que, por exemplo, a placa que para gerar antigamente 1000 kWh, como tinha dito, era 45 a 50 módulos que colocava no telhado. 50 placas. 50 placas no telhado. Hoje em dia a gente está fazendo a mesma produção de energia com 14, 15 placas. E uma placa mede quanto? Mais ou menos de uns 2,5 metros quadrados. 2 metros e meio. 2 metros e meio quadrados. 2 metros e meio. Assim, diária. É 2,3 2,3 de altura por 1,13 de largura. 1,13, 1,15. E hoje com 14, 15 você faz a mesma energia que fazia com 50. Exatamente. Porque assim, a tecnologia hoje está avançando muito rápido. Então, basicamente de 2 anos, 3 anos, a gente tem uma evolução muito grande na produção das placas por metro quadrado. Hoje a gente já tem placas de até 700 watts, né? Produzindo, mas elas não são muito grandes. Mas a tecnologia trabalhando justamente para diminuir o tamanho delas, para elas ficarem mais acessíveis na questão de... Para a gente que não entende nada, eu que sou leigo, né? 700 watts significa o quê? Uma casa ou um prédio, o que significa 700 watts? 700 watts vai ser a questão da produção que a placa ela Sim, pode mas ter. atende uma casa, um prédio, Não, atende uma placa o quê? só não atende. É um conjunto de placas Sim, mas para esses 700, atende o quê? Eu atenderia como se fosse, por exemplo, um equipamento durante um mês, por exemplo. Cada placa, ela gera uma placa de 700, ela gera em torno de, se eu não me engano, 50 a 60 kWh por mês. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, no mês, uma placa de 700 kWh, 700 watts, ela vai colocar de 50 a 60 kWh mês na tua residência. Então, se você tem um equipamento, por exemplo, um ventilador que gasta isso, então ela vai conseguir abater esse consumo desse ventilador, por exemplo. Entendi. Como o Gabriel falou, quanto mais a potência da placa for maior, menos quantidade de placas eu vou ter que utilizar. Quando 10 anos atrás, para gerar 1000 kW, precisava de 50 placas. Por quê? Porque ela tinha uma potência de uma produção muito baixa. A potência dela que era 200 e pouco, 50, 300 no máximo watts. Hoje a gente tem placas, como eu falei, de 550, 610, 700. Então a gente precisa de menos placas para gerar a mesma quantidade de energia. Ou seja, aquele cliente que tem uma casa pequena, com pouco telhado, ele já consegue instalar no telhado dele. A energia solar, para quem, por exemplo, tem propriedade rural que ainda não tem energia elétrica, funciona? Funciona, mas aí a gente teria que colocar um banco de bateria. É isso que eu ia dizer. Aí Aí já teria que entra colocar numa outra... Já entra numa outra... Não, fica à vontade, não tem problema não. Não, que já entra numa outra configuração. Entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Quando a gente já tem locais em que, por exemplo, Marajó, a gente atende o Marajó. Tá. Então, Marajó,
ele não tem tem certos locais que não tem rede elétrica, não chegou a rede elétrica, então eles utilizam baterias, banco de bateria, para poder fazer o abastecimento, porque querendo ou não é muito mais barato ainda até mesmo do que o diesel a longo prazo. Sim, entendeu? Sim. Claro. Então é uma economia, já é uma economia para aquela pessoa que tem que se fazer um deslocamento todinho para poder conseguir colocar, por exemplo, gasolina, tem que sair do barco para pegar o diesel, reabastecer o gerador. Então todo esse transtorno já é eliminado com banco de bateria e com energia solar. Entendi. Agora, outra coisa que eu vou perguntar a vocês, nós vamos batendo papo aqui, viu, gente? Você vai dando joinha aí, vai dando like, vai participando junto com a gente. Outra coisa, vocês estavam, por exemplo, quanto tempo dura vamos dizer, uma usina de energia em casa, por exemplo, de energia solar? Quanto tempo de vida útil? Olha, hoje em dia os equipamentos eles estão bem duráveis. Então, praticamente, a vida útil de um sistema solar hoje é 25 anos. 25 anos? 25 Isso anos. não quer dizer que daqui a 25 anos vai precisar trocar. Mas que, querendo ou não, todo, como qualquer equipamento, ele vai ficando defasado com o tempo, ele vai perdendo aquela eficiência. Então, em torno de 25 anos, as placas elas perdem em torno de 20% da eficiência delas. Então, mas aí o cliente ele vai analisar se ele quer trocar, o que ele não quer, mas ele pode continuar porque o sistema não vai se tornar inútil, né? Mas aí, como vocês são bons em exatas, aí é só fazer conta, né? né? Do quanto você economizou já nesses 25 anos. O retorno financeiro do sistema solar é muito rápido. É muito rápido, né? Eu lembro que ali por 2018, era em torno de 4, 5 anos, o retorno financeiro, até um pouquinho mais do que isso. Hoje a gente tem clientes que a gente chama de payback, né, que é o retorno financeiro do investimento, em menos de 2 anos. Mesmo financiado, em 2 anos. Menos de 2 anos? Em 2 anos, já consegue recuperar o dinheiro. Por exemplo, eu fiz uma conta aqui para ti rapidinho, né? Uma pessoa que paga R$500 de conta de energia elétrica hoje, tá pagando R$500 na tua conta lá. R$500. R$500. Vai 6 mil anos. 6 mil anos. Vai colocar o tempo de vida útil do equipamento 25 anos. Isso dá uma economia de 80% na conta mensal, né? Então, durante 25 anos, você vai economizar R$112 mil. Caramba, isso sem contar com a inflação. Sim, claro. Sem contar com a inflação, porque a gente sabe que todo ano a conta de sem energia contar elétrica... com as bandeiras tarifárias que nós temos aí, vermelha, laranja, chove pra caramba. Aqui não para de chover, viu? Em Belém, chove todo dia ou chove o dia todo. Só tem 2 estações. Exatamente. E vem bandeira vermelha pra nós. É um negócio surreal o que acontece, mas tudo bem, isso é outro assunto. Vamos lá. Pois é. E aí, basicamente é isso. Então, hoje em dia, por exemplo, uma pessoa que, sem contar com a inflação, uma conta de R$500 em 25 anos... Ele 112 pau. R$112 mil. É muita grana. E o investimento se paga em 2, 3 anos. Sim. Por que barateou dessa maneira? Porque expandiu? Porque expandiu, mais investimentos em questão de tecnologia, difundiu mais o negócio. Entendi. Porque, querendo ou não, quando algo é feito uma quantidade limitada, né, acaba se tornando mais caro. À medida que vai se expandindo, ficando mais conhecido, a produção acaba ficando em larga escala e as facilidades também, como financiamento. Então, tudo isso vai barateando. E, por exemplo, quem está vendo aí, fala, pô, eu gostei, eu quero botar sistema de energia solar em casa. Quanto tempo para colocar um sistema como esse? Depende do tamanho da casa, quantas placas ou não? Na verdade, o que acontece? Toda vez que a gente faz um orçamento para energia solar, né, o cliente entra em contato com a gente, faz um orçamento, a gente leva em consideração o que ele consome atualmente e o que ele quer usar. Tá. Porque a gente sabe que, por exemplo, muita gente hoje não liga o ar-condicionado por conta que tem medo de vir a conta cara. Entendeu? Porque o que eu pago de energia é um absurdo. Exatamente. Mas eu não posso ter o sistema solar. Não, moro em prédio, pô. Não, mas a gente pode colocar num outro local. Para abastecer. Tem isso também? Também tem isso. Pode negociar depois, né? Não, mas o problema é esse. É isso que depois nós vamos entrar nessa conversa também, dessa distribuição, que às vezes a pessoa está em casa e fala, poxa, mas eu tenho a minha casa, mas aqui nesse terreno aqui do lado mora meu pai, no outro mora meu avô. E isso pode ser distribuído? Pode ser distribuído. Muita gente faz com a gente. Muita gente faz, por exemplo, com uma família.
a gente coloca numa única unidade consumidora e distribui para todas as residências. Como é que funciona isso? Vamos explicar melhor. Ele está falando, mas fala, mas como é que funciona isso? É que hoje você pode distribuir e enviar energia para várias residências, sabe? Isso dentro do estado do Pará, no caso da nossa concessionária. Então, caso tenha um familiar, por exemplo, em Marabá, ele está lá na casa dele, ele pode te enviar energia aqui. Assim como... De outra cidade? De outra cidade. Sendo no mesmo estado, a gente pode fazer isso. Sim, dentro do Pará. Os 144 municípios que nós temos aqui. Pode fazer isso. Pode enviar energia através da rede da concessionária, enviar energia e receber aqui e ter esse abatimento na tua conta de energia. Dos dois? Dos dois. Então, muita gente, por exemplo, mora em apartamento, mas instala na casa de praia para abastecer aqui a cidade, o apartamento em Belém. E tem muita gente que faz em família. Não tenho condições de fazer o projeto sozinho, eu quero fazer um projeto maior e só tem um local para instalar. Vai fazer com a família, coloca tudo em um nome só, né? Que a gente precisa que as unidades estejam no mesmo nome e divide esse projeto. Principalmente também quando eles moram próximo e tudo mais, coloca uma ligação só e faz o projeto. E o sistema atende o quê? Atende o que quiser, empresa, indústria? Empresa, indústria, todo mundo. Por exemplo, a nossa... Depende do cálculo ainda dos kilowatts, né? Exatamente. Por exemplo, como eu estava falando, o nosso consultor, ele vai, né, o consultor da empresa, ele vai na casa do cliente, ele faz uma consultoria para entender a real necessidade do cliente. Porque hoje em dia, por exemplo, o que a gente mais vê, né, é que, por exemplo, a pessoa compra, o cliente compra um kit que realmente não vai atender a necessidade e a demanda energética dele. Então, por exemplo, muita gente isso diz, é muito importante. É muito importante, porque, por exemplo, hoje em dia, a gente vê, energia solar não funciona. Funciona. Só que ela foi... Você comprou errado. Você que comprou Ou errado. venderam para você uma coisa errada. Um dos principais diferenças da Sunsol é que nós somos engenheiros, então a gente é muito preocupado com isso. Quando o cliente ele vem fazer um orçamento com a gente realmente faz uma consultoria com o cliente, ver quanto ele consome, quanto ele quer consumir, porque ele está se privando disso, qual é o melhor projeto para a realidade dele, para abastecer ele, porque assim, a gente é muito preocupado que realmente o sistema do cliente atenda ele daqui a 1 ano, 2 anos, Sim. Que realmente seja algo longínquo, que ele não sinta a necessidade de, eu comprei gato por lebre, achei que iria me atender, mas eu não estou tendo essa real economia que me prometeram. Então, esse é um dos nossos principais diferenciais. E aí o cara vai atrás e fala, não, mas olha, que agora para você ter essa real economia, vamos ter que aumentar esse sistema. Quer dizer, aí complica pro cara. O cara já está financiado naquele que prometeram para ele. E não dá... Agora, dá para fazer uma projeção, como vocês falam aí. Sim. Eu vou na casa do cara, fiz uma consultoria. Tá, eu tenho aqui, vamos lá, dá um exemplo. 3 quartos, como você disse, em 1 eu tenho ar-condicionado, né? Em 2 eu tenho ventilador, não coloquei ar-condicionado porque gasta muito. Agora, fazendo essa consultoria, eu posso dizer para você, cara, bota aí para que eu possa colocar esses mais 2 centrais de ar aqui, né? Ele já faz essa projeção. Sim. Olha, eu quero ter mais um freezer aqui, eu quero ter uma cervejeira. E aí você vai aumentando o que você pode ter. Por quê? Porque você faz a economia na energia e essa economia faz com que você possa investir em outras coisas dentro da tua casa. E outras vezes, assim, às vezes a gente tem dois... O coração do sistema solar são as placas e o inversor. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa ela não tem condições financeiras de comprar um sistema maior. Porque ela está pagando, ela não tem condições. Sim. Mas o que a gente faz? A gente faz o seguinte, então, a gente vai colocar essa quantidade de placas para você, que gera a sua demanda que você precisa agora, e a gente coloca um inversor um pouco maior, para que quando haja real necessidade, ela consiga expandir o sistema dela sem ter um custo dobrado de novo. Entende? Então, por isso que a consultoria que a gente trata, né? A gente trata a venda, não uma venda, mas sim uma consultoria para o nosso cliente, e a gente tem todo esse carinho para que evite que eles, como é uma coisa muito nova, isso traga um prejuízo para o cliente a longo prazo. Porque sabe que aquilo ali vai ficar 25 anos, sendo bem sincero, já a pessoa já pode ter neto, aquilo fica como patrimônio para a pessoa. Sim. Né? Entendi. Cara, é um negócio que se a pessoa sentar, tiver um plano de negócio, é um plano de negócio. Isso. Né? Na verdade, é um plano de negócio na vida de uma família, para que ela possa economizar, para que ela tenha uma energia, primeiro, uma energia limpa, Sim. né? Que já não prejudica o meio ambiente, que nós mais temos aqui é termoelétrica. Inclusive o Pará, se você
Belém, na verdade, né? A capital aqui. Belém do Pará foi a primeira capital do Brasil a ter energia elétrica. Você sabia disso? Uhum. Foi a primeira a ter energia elétrica. Quando os ingleses chegaram aqui, né, já tinha todo um circuito de gás, porque tinha uma empresa inglesa de gás aqui, acendia as lamparinas, e quando chegou a de energia elétrica já estava tudo pronto, já tinha os postes, já tinha... Né, eles só passaram o cabo, botaram as lâmpadas, tum, e acenderam. Quer dizer, então, isso veio com uma inovação no Brasil. E a energia solar, vocês estão dizendo agora também que aqui já, como é que está? 80%, 60%, 40%? Como é que está em Belém hoje? A nossa demanda de pessoas que já instalaram isso. Solar, não, acho que a gente não chegou nem 25%. Né? Não chegou nem 25%. Caramba, cara, então tem um mercado gigantesco. Tem um mercado gigantesco. E aí é por isso que hoje em dia nosso trabalho como empresa é educar o nosso cliente para fazer com que ele tenha a melhor escolha. Então hoje em dia a gente está num processo, a gente tem um processo comercial, mas o nosso processo comercial ele se baseia em métodos educativos para o nosso cliente. Já é um diferencial da Sansol, né? Exatamente. Porque aí você não quer, como você disse agora há pouco, você não quer só vender. Né? Preocupação com a pessoa, com o ser humano, né? Para que ele possa realmente obter essa vantagem. A gente vê a energia solar como um sonho, porque assim, quantas vezes as pessoas elas já se privaram de fazer alguma coisa porque elas tinham que escolher entre pagar a conta de luz ou investir naquilo. Investir em pagar uma faculdade, ou fazer uma viagem, ou alguma coisa. Então, principalmente para aquela pessoa que a renda da casa, né, é de 2, 3 salários mínimos, ela pagar uma conta de energia de R$1.000, R$900 pesa muito no bolso. E era um dinheiro que ela pode estar investindo em outra coisa. Então, a gente realmente, quando a gente vai à casa do cliente, a gente realmente entra dentro desse sonho com ele para ele conseguir essa economia, para ele conseguir investir naquilo. Então, a gente tenta montar ali o melhor plano de ação para ele realmente atingir aquele objetivo dele, que não é só a economia é um passo para ele conseguir atingir aquele sonho dele. É isso aí, é o que eu estava dizendo. Às vezes o cara quer conquistar outras coisas e não pode, porque já está endividado por mês com esse alto valor da energia elétrica. E além disso, né, vocês estavam falando aí que se preocupa com as pessoas, isso é muito interessante. Eu queria falar um pouquinho também da Sansol, o pós-venda, que isso é muito importante. É o que eu acho mais importante, não é nem a venda, nem a consulta, é o pós. A gente se preocupa muito com isso, principalmente nós que gostamos de, né, eu pelo menos gosto de carro. Você compra o carro, você tira o carro na concessionária, o mais importante é o pós, irmão. Sim, sim. Né? A manutenção. Não é? Exatamente. Porque daqui a pouco ele fala, porra, meu sistema não tá legal, poxa, meu sistema não tá funcionando, será que era isso? Será que... Como é que é o pós-venda de vocês? A gente, como vem de uma empresa onde a gente mesmo tocava, nossos primeiros clientes, a gente sempre tem uma relação muito de amizade, de estar junto, de acompanhar. A gente acompanha nossos clientes ali desde 2021, os clientes já fecharam, a gente tem um acompanhamento muito próximo desses clientes que a gente pegou. Hoje, com a demanda mais alta, obviamente, a gente é um time todo de pós-venda e a gente tenta passar esse mesmo sentimento para eles, cuidar desses clientes. Então, a gente tem um time de pós-venda que atende esses clientes, que monitora as usinas, vê se está produzindo, se não está produzindo. Tem esse atendimento para, quando acontece algum problema, a gente poder intervir. E também a gente está trabalhando em questão de educação com o cliente para poder entender os tempos que ele tem que fazer a manutenção do sistema dele, porque qualquer outro equipamento eletrônico, né, ele precisa de manutenção, ele precisa ser verificado, para ele poder ter essa vida útil que o fabricante promete. Uma das barreiras nossas hoje que a gente tem é educar o nosso cliente, porque, por exemplo, você tem ar-condicionado na sua casa. Sim. Então você tem que fazer limpeza de 6 em 6 meses. Sim. E aí hoje a gente está educando o nosso cliente a entender que não é só colocar a placa solar no telhado e deixar por 25 anos. Tem que ter uma manutenção periódica, a cada 6 meses ou 8 meses, ou a cada 1 ano, para poder fazer com que o sistema desempenhe o máximo de eficiência. O equipamento entregue aquilo que ele promete. Né? Então a gente está pegando os nossos clientes hoje em dia, e até mesmo clientes que não são da nossa empresa, foram clientes que ficaram órfãos, né, de outras empresas, né, que
que as outras empresas só fizeram instalar e deixaram o cliente, e aí o sistema pegou o nosso pós-venda também, acaba pegando essa demanda, clientes que vêm pra gente por meio de indicação de outros clientes que fecharam com a gente. Né? Entendi, então, cara. É um ecossistema muito grande. É isso que eu ia dizer, um ecossistema enorme que você tem, né? E essa preocupação de pós-venda e também da entrega. Exatamente. Porque o que a gente mais ouve, infelizmente, o que a gente mais ouve é que, não vou citar nome aqui, até falta de ética, mas várias empresas no Brasil, não estou falando só do Pará, Sim. Brasil inteiro, oferecem, falam, fazem essa venda e depois não entrega, ou não entrega no prazo. Como é que é a Sansol? Não, hoje em dia o nosso trabalho é justamente esse. Hoje em dia a gente tem o menor tempo de entrega no mercado, que é 60 dias. Hoje em dia você comprou o seu sistema, hoje em 60 dias está instalado no seu telhado. E aí tem um processo de homologação, né, que a Equatorial vai lá fazer a troca do medidor, mas o nosso período, hoje em dia, de instalação é o menor do mercado. E condiz também até mesmo com os nossos valores e os nossos princípios, que é fazer com que o nosso cliente tenha uma jornada tranquila. Porque, como você bem mencionou, todos os clientes que compram hoje, eu já vi, por exemplo, empresas que vendem mais caro do que a gente, né, em questão de preço, mas a entrega não é tão boa quanto a nossa. Então a gente vê isso muito no mercado, né? Então hoje em dia o nosso compromisso que a gente tem é entregar. E caso a gente não entregue, a gente tem dentro do nosso contrato todas outras, como é que eu posso dizer, outras medidas que a gente reembolsa o cliente, faz outros tipos de estratégia, porque o nosso cliente é o nosso foco principal. Desde o início da empresa, que a gente começou a trabalhar, eu sou uma pessoa que fui criado com um pai rígido. Educação rígida. A minha educação foi muito rígida. Então, eu tenho o seguinte, meu pai, ele sempre disse, meu filho, sempre honre por seus compromissos com quem você faz. Então, isso eu levo não só para minha vida, mas eu levo para minha empresa também, para a empresa também. Claro. Então, por exemplo, isso é uma coisa que já vem de dentro, é uma cultura que tem dentro da empresa. Você implantou isso aí dentro da empresa a partir do momento em que se tornou o dono. Exatamente. É você e a Fernanda. Exatamente. Então, ali à frente hoje, tocando esse projeto. E eu tive lá com vocês num evento que vocês fizeram que eu achei sensacional. Vamos sair agora um pouco das casas do cliente, né, tal. Vamos entrar no colaborador. Cara, é fantástico que vocês fazem dos colaboradores. Parabéns, cara. Oh, que festa bacana. E as campanhas? Quem é que bola todas essas campanhas? Tu, ela, como é que é? Ou tem um departamento? Porque, bicho, é QG da Sansol, é Orange Day, é não sei o quê. Cara, e os caras transformam lá dentro num QG. Parece um quartel-general de guerra, cara. É muito interessante. Como é que surgiu essa ideia com os colaboradores? Como é que é isso? Hoje em dia, quem tá à frente disso é eu junto com o Fernando. Tá. Então, por exemplo, eu fico mais com a parte comercial e o Fernando ele fica mais com a parte do marketing, né? Então, a gente se reúne junto com os outros gerentes e outras lojas também, né? Porque a gente tem franquias também. E aí a gente se reúne, traz todo mundo para poder criar esse ambiente de imersão, né? Para poder trazer motivação, trazer um momento ali que a gente se une realmente em prol de um propósito. E a gente sempre tem um propósito seguinte, é libertar nossos clientes contra as altas taxas. Sim. Então esse é o nosso propósito. Em todas as nossas campanhas, em todos as nossas ações, a gente visa o quê? A gente visa oferecer a melhor experiência para o nosso cliente. Então, o nosso colaborador, ele fica pilhado, né? Que a gente fala que os caras... É muito legal. A Fernanda já é mais tímida, dá para perceber aqui. A Fernanda já é mais tímida, mas aí você vai para cima. Eu vi lá e tal, você, o Fernando, né, galera... E a galera fica mesmo pilhada e a galera entra na onda, né? Eles entram na onda, eles vão pra rua, a gente faz um negócio, é muito cliente. A gente, ano passado, em algumas outras campanhas, a gente traz clientes para dentro da loja também para poder girar roleta, ganhar premiação. É uma coisa muito boa. É muita coisa. Muita coisa. E esse ano vai ter de novo. Vocês inventam de tudo lá. Tudo e mais um pouco. Mas isso que é legal. Eu acho que esse diferencial, não é porque eu estou na frente de vocês, não. E porque eu estou lá junto com vocês. Esse diferencial faz com que a Sansol seja um pouco mais, vamos dizer assim, humanizada. Sim.
Não é Esses são isso? os nossos principais valores. A gente se preocupa não só com os clientes, mas com o colaborador. Pra gente, a empresa, ela realmente pode ser até que seja mais feita de pessoas. Então, como eu falei, no início da empresa, a gente tinha esse contato muito amigo com os clientes, e é isso que a gente quer que nossos colaboradores também tenham. Eles também têm essa preocupação com o cliente, que é algo que a gente tem. E não só vender, e não só, já vendi, já passei, ou só por uma coisa de campanha. Mas que eles levem isso com eles também. Então, por isso, aqueles eventos que a gente faz com nossos Muito colaboradores, tentando puxar eles e passar tudo isso para eles. Muito interessante. Eu participei de um, foi muito legal. E eu achei super interessante essa ideia de você. Eu nunca tinha visto um negócio desse dentro de uma empresa, e olha que eu estou há mais de 30 anos aqui no mercado, publicitário também, né, no meio. Aí eu nunca tinha participado de um evento onde a empresa prezasse dessa maneira, assim, pelo colaborador. Cara, é muito legal. Hoje em dia a gente tem vários programas dentro da empresa, né, para os colaboradores. A gente tem vários benefícios, a gente oferece muita coisa dentro da nossa Tem plano de empresa. carreira lá também que eu vi. Tem plano de carreira também. Então, por exemplo, a pessoa ela consegue ter uma projeção profissional dentro da nossa empresa. Isso foi uma das coisas que a gente mais se preocupou. Como você, pô. Oi? Você. Começou como estagiário. Exatamente. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente teve essa projeção, eu mesmo participei dessa projeção e ainda está acontecendo para as outras áreas, né? Como querendo ou não, a nossa empresa é uma empresa recente em relação a empresas que têm projeção de cargos. Então, uma das preocupações minhas foi fazer essa projeção para toda a empresa, né? Para a gente poder, obviamente, reter talentos também. Né? Eu ouço muito também as pessoas dizerem assim, poxa, você ajudando ou trabalhando dessa maneira com o colaborador, o que acontece? Eu não quero que ele seja apenas, né, um colaborador. Amanhã ele pode ser um franqueado. Sim, com certeza. Exatamente. Isso é o melhor, porque hoje em dia a gente quer desenvolver, principalmente na parte comercial nossa, a gente tem uma preocupação, a minha preocupação é desenvolver pessoas que ela consiga levar o nome da nossa empresa mais longe. Porque eu sei que eu consigo levar o nome da empresa longe. Sim. Mas se eu for com uma equipe, eu consigo levar muito mais longe. Hoje são quantas lojas hoje? Hoje a gente está com 5 lojas. Em Belém? Em Belém. Tem uma em Castanhal, Ananindeua, Parque Verde, né? Augusto Montenegro, Almirante e a Duque. Então Belém, Castanhal e Ananindeua. Exatamente. Só que em Belém tem 3. Sim, mas tem ideia de a gente tá expansão aí ou não? A gente está querendo fazer expansão, só que a gente é muito preocupado como a gente vai expandir com o nosso cliente. Porque, por exemplo, como a gente depende de pessoas e como essas pessoas passam a informação para o nosso cliente final, a gente fica um pouco preocupado. Então a gente está, antes de crescer, a gente está estruturando de uma forma que a gente consiga ter um pouco de controle para que lá na frente o nosso cliente de outra unidade ou de uma unidade que a gente não consiga ter uma visualização muito grande, eu saiba que, por exemplo, ele está recebendo o mesmo produto que o meu está recebendo aqui próximo. E está sendo atendido da mesma forma. E é muito difícil isso. É muito difícil. Por exemplo, como eu estava te falando, você vai para o McDonald's. O McDonald's, o mesmo hambúrguer que a gente come aqui é o mesmo hambúrguer que a gente come em Londres, é o mesmo hambúrguer que a gente come na China, Miami, no interior, no sul do Brasil. É a mesma coisa. O sabor é o mesmo. Pode ter uma diferença ali, alguma coisa em relação ao... numa alface, num negócio que numa região é isso, não chega dos Estados Unidos e tal, mas a carne é a carne. Então, essa a nossa preocupação, é chegar com essa qualidade pro nosso cliente final. Então, por exemplo, a gente realmente pensa em expandir, mas na nossa expansão ela é uma expansão que tem que ter um pouco de cuidado, porque querendo ou não, a nossa venda é um tratamento com o nosso cliente final, um tratamento consultivo. Mas hoje, apesar da gente não ter sedes, né, ou franquias, porque a gente preocupou muito com essa questão do atendimento, mas hoje a gente atende mais de 20 cidades do Pará. A gente atende muita região do Marajó também, então a gente já começou esse processo de expansão, mesmo tendo a sede aqui em Belém. Mais de 20 cidades já no interior? Sim. Caramba! Marajó é enorme. É enorme. Então, assim, a gente tá, por exemplo, a gente tá vendendo Anajás, a gente tem vários projetos lá. E Anajás é 2 dias de viagem de barco. Anajás é longe. É longe. Não é que é longe, depende do ponto de vista. Quem está em Anajás fala que nós estamos longe. Depende. É o que eu falo. Às vezes eu converso com as pessoas e falo, você está onde? Eu falo, eu estou em Belém do Pará.
há 15 anos. Poxa, Belém é longe. longe, Fala, é. depende do ponto de vista. Você está onde? Eu estou em São Paulo. Para mim, São Paulo é longe. Entendeu? É o ponto de vista, mas assim, Anajás, Muaná, Cachoeira do Arari, Afuá, Chaves, Soures, Salvaterra. Estou falando pouco município, Sim. tem muito mais ali. Portel, Melgaço, Breves, Curralim. Olha quanto eu falei só no arquipélago do Marajó, gente. Sim. Aquilo ali dava para ser um estado tranquilamente, que é enorme, Sim. né? E aqui dentro do território, tem quantas cidades aqui? Aqui dentro. Você atende. Você lembra assim do interior? Umas duas eu não aí. lembro, mas aqui próximo a gente acaba atendendo muito a região próxima a Belém, Abaetetuba, Abaeté. Barcarena, mas a gente também desceu um pouquinho, a gente começou alguns projetos ali pra Vale de Santarém, Sim, oeste do Pará. Oeste do Pará. Santarém, Alenquer, Monte Alegre, Aveiro, enfim, tudo, Óbidos, Oriximiná. Eu conheço um pouquinho. Eu andei um pouquinho nesse estado aqui, né? Dos 140 municípios, já devo ter andado aí nos 70 e pouco já aqui, para conhecer o estado. Eu acho o estado é lindo, é grande, e vocês têm um potencial enorme. Não, Pará é um estado muito grande, e inclusive o fato dele ser grande é o que faz a nossa qualidade de energia ser tão ruim. Então, além da questão de economia, também tem a questão da qualidade de energia. Tem lugares que já chegam energia, só que chega uma qualidade muito ruim. Sim. Tem uma variação. E cara. Então, assim, hoje, inclusive, a nossa energia é cara por causa dessa questão da nossa região ser muito grande, com uma quantidade de pessoas um pouco baixa, né? Então, a gente acaba pagando mais caro para nossa conta de energia. E aí os caras dizem assim, poxa, mas nós temos aqui usinas hidrelétricas, tomara. Porque a nossa energia é tão cara, não sei o que. Gente, olha, uma explicação rápida aqui, batendo papo com ele. Uma explicação rápida é que a energia produzida no Brasil, ela é vendida para as concessionárias. Não é que a usina hidrelétrica de Tucuruí, por exemplo, a energia seja gerada para o estado do Pará. Não, ela vai para a ANEEL vende essa energia, né, para outros estados também. Então pode ser que a energia que a gente compre venha lá de Itaipu. Sim. Né? Quer dizer, tem que atravessar o país inteiro para chegar até aqui. Não existe essa... Olha, região norte vamos pegar da hidrelétrica do norte, região sul vamos pegar da... Não, eles fazem uma missão e vendem. Agora, o que der mais lucro é lógico que eu vou vender, né? Muito mais. É assim que funciona. E, infelizmente, por isso que às vezes nós pagamos tão caro por essa energia que é comprada da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que nós conhecemos aqui no Brasil. E para que você não pague tão caro assim, tá aí a solução, porque o sol é de graça, né? Exatamente. E é algo que sempre vai estar aí, não vai sumir ou defasar. Então, hoje a gente vai estar indo por várias questões legislativas, né, que querendo ou não vão mudando ao longo do tempo, mas sempre produzir a sua própria energia sempre vai ser vantajoso. Porque tu tem controle do que tu tá produzindo, do que tá consumindo, tá algo que tu não tá dependendo de terceiros. Só para a gente relembrar aqui, quando você instala um sistema de energia solar, você faz uma consultoria, só para relembrar, porque eu quero que vocês tenham bastante ligação lá na Samsung, aí, através dessa conversa nossa aqui. Não é só para uma família, pode ser para mais. Pode ser para mais. Então eles podem dividir isso aí, o que fica muito mais fácil. Sim. Exatamente. Não pode ser, primeiro, pode ser para uma família ou para mais pessoas. Pode ser para pessoas que moram em apartamento, mas tenham casa de praia ou tenham casa de algum parente que queiram colocar e receber os créditos de energia. Por exemplo, o sistema, eu moro em apartamento, meu pai, moramos em apartamento, tem empresa. Então nós fizemos uma usina lá no terreno dele que fica em Santa Bárbara, que abastece toda a empresa, o nosso escritório, né, o nosso escritório principal e as nossas residências. Então a gente já tem uma economia só aí de 80%. De tudo que eu pago. Então, por exemplo, hoje em dia, se fosse pagar, seria em torno de R$4 mil de energia elétrica. Caramba. E aí eu estou economizando 80% desse valor. O meu sistema fica na casa da minha avó e abrange minha casa, né? E abrange a casa da minha prima também. Então, a gente também fez dessa forma. Fez também dessa forma. Dá para distribuir e dividir aí essa... Além do que? Do excesso, você disse que tem 60 meses que fica armazenado na concessionária que você pode... Utilizar. Então, assim, o nosso sistema eles são calculados justamente para o cliente ele não ficar, não pagar excedente de energia
e numa época que, obviamente, a gente tem uma época de inverno aqui em Belém, né? Sim. Então, vai produzir um pouco menos, porém no verão produz muito mais. Então, essa energia é guardada no verão para ser abastecida, para ser utilizada no inverno. Então, o cliente ele nunca vai ficar sem energia. A gente faz todo esse cálculo para ele ter essa energia o tempo todo. E uma média, vamos dizer assim, de financiamento mínimo para a pessoa pagar não vamos falar em valores, né? Porque existem vários, depende aí da quantidade de placas, inversores, enfim. Mas assim, em quanto tempo esse cliente paga esse investimento? 2 anos, você falou, 2 né? anos, 2 anos a 3 anos. 2 a 3 anos ele tem esse retorno já financeiro. Do retorno financeiro do investimento. Agora, a questão do financiamento, ele pode escolher a quantidade de parcelas, a carência que ele tem hoje. A carência tem carência de até 180 dias, né? Que são 6 meses? 6 meses. 6 meses. Tem alguns bancos que oferecem, não são todos. Bancos que oferecem até 6 anos de financiado, então o cliente ele pode escolher pagar uma parcela menor, só que em mais tempo, igual como é carro. Como é carro, né? Uhum. Aí você vai escolhendo. Você vai pagar menos, a parcela aumenta, mas você paga em menos tempo. Mas se tem essa vantagem da economia, em 2 anos se pagar, é muito mais negócio. E assim, é que fazer conta, né? Vocês são de exatas, as parcelas são fixas, sempre vai saber quanto é que tu vai pagar. Tu pode adiantar parcelas. Hoje a gente não pode ir na concessionária de energia e falar, eu quero pagar as minhas parcelas dos próximos 2 meses. A energia solar é fixa? A energia é fixa. Poxa, o financiamento é essa aí, ó, o povo não sabia, nem eu. Como é que é isso aí? Conta. É que nem financiamento de carro ou de casa, que é o que a gente chama de CDC. Sim. A gente pode ir pagando de trás para frente e ter abatimento nos juros. Tem alguns bancos que estão até 70% de abatimento nos juros. Então, eu peguei um 13º, eu peguei minhas férias, eu posso abater essas parcelas e terminar de pagar meu financiamento mais rápido. Então, a economia acaba sendo até maior. Então, o interessante é para quem tem um consumo aí, uma paga por mês aí, acima de R$400. Acima de R$400 a pessoa já tem. Porque querendo ou não, Renê, o que acontece? Uma pessoa que já paga R$400 na conta de energia elétrica, ela tá se privando de muita coisa. Sim. Ela não tá usando, mesmo que seja o ventilador dela, ela não tá usando da forma como ela queria. Então, é exatamente isso que acontece. E hoje em dia, a maioria das coisas é energia elétrica, micro-ondas, né? Air fryer, chuveiro, que é um dos que mais gasta, todos chuveiro. Todos os equipamentos hoje estão virando elétricos, chaleira, o fogão, o forno, então... Até panela de arroz elétrica. A tendência é que mais coisas na nossa residência virem elétricas e a gente comece a consumir mais energia elétrica do que, por exemplo, gás, essas coisas. Então, é uma necessidade que sempre vai estar aumentando. Então investir nisso logo... É o caminho. É o caminho. É a sustentabilidade que a gente fala. E como nós vamos ter essa COP30 agora, essa discussão das mudanças climáticas, a energia entra muito bem nisso, né? Entra muito bem. Hoje em dia é um dos pontos mais fortes que a gente entra, porque além da energia solar, ela gera também créditos de carbono. Então, hoje em dia tem esse outro viés, né? Que a gente está começando a trabalhar essa comercialização dos créditos de carbono entre os países. Então, por exemplo, a COP30 ela já vem hoje em dia para poder negociar também, já começar a falar sobre isso. Olhar a Amazônia, exatamente. Né? A Amazônia fica nos olhos do mundo inteiro. Exatamente. Então, por exemplo, a gente até está se preparando para fazer algumas ações, né, que vão ser liberadas nesse mês, em relação à COP30. Então, a nossa empresa ela tá querendo ter essa pegada junto com esse evento que vai acontecer, que só tem a engrandecer toda a nossa cidade. A gente está vendo a transformação da nossa cidade, né, para receber esse evento. Então, eu acredito que esse mês agora é um mês que a gente consegue conseguir conversar com mais pessoas. Vai ter pessoas que realmente estão aqui na nossa cidade, que influenciam também diversas opiniões e vários outros países que vão estar aqui para poder conversar, né? Então, acredito que é isso. Eu acho, é muito importante. Gente, o papo tá bom, mas nós vamos encerrar, já vamos bater 50 minutos de papo aqui. Pensa muito, que, né? Cara, não, aqui a gente vai falando. Mas fica aqui, então, o meu agradecimento à presença de vocês, parabéns mais uma vez pelo trabalho e deixa o recado que vocês quiserem, olhando da câmera ali, ó, para os nossos usuários de internet, os nossos internautas, e que querem aí, gostaram do papo e falam, poxa, eu tô a fim de colocar uma energia solar aqui na minha casa, dividir com a minha família, enfim. Qual é o caminho?
caminho é vocês economizarem com a Sansol. Vocês têm que vir com a gente, tá? Tenho certeza que todos os clientes, como a gente mencionou aqui durante todo o nosso podcast aqui com o Renê, vocês podem ter certeza que serão bem tratados, não só no início da venda, mas no pós-venda. E vocês podem entrar em contato com a gente pelos nossos canais de WhatsApp e também no nosso Instagram, que é @Sansol Engenharia Solar. Aí, deixa o seu recado, Fernando. Não, ó, eu sou da parte de engenharia, então vocês podem ter ciência que todo o nosso projeto ele é bem acompanhado, a gente se preocupa realmente com vocês, então hoje a gente faz até uma análise de sombreamento para os clientes e hoje a gente quer... Como é que é isso? A gente faz uma análise... Aqui é 50 minutos, mas eu vou... Análise de sombreamento? Todos os nossos projetos, justamente para a gente oferecer o que o cliente ele precisa... Tem isso, área de sombra? Tem área de sombra para saber, porque nosso propósito é realmente entregar o que o cliente está comprando. Como eu falei, a gente não pode ter que o cliente ele compre e depois ele tem alguma perda, alguma coisa. Então a gente é muito transparente. Um dos nossos principais pilares na empresa é a transparência com o cliente, faz parte dos nossos valores. Então a gente faz todo o projeto para o cliente, a gente tem toda essa conversa realmente uma consultoria com o cliente para ele realmente entender como todo o projeto dele vai funcionar. E uma coisa muito importante que ela falou sobre o sombreamento, né? Que, por exemplo, a gente pode colocar 15 placas, sim, mas se tiver um prédio do lado que passe metade do dia fazendo sombra, já não gera. E aí nós somos uma das poucas empresas em Belém que fazem dessa forma. Nós entregamos via simulação para o cliente. Olha, infelizmente, seu sistema... E aí ele pode comprar com a gente ou pode comprar com outra empresa, mas a gente faz uma simulação no computador, né? Via aplicativos que a gente tem. Mostra para ele. Mostra para ele dizendo, olha... É por isso que não vai gerar. Você precisa colocar mais placa, ou então, olha, infelizmente, seu projeto não vai ser viável nesse telhado, você tem um outro telhado que seja viável fazer a instalação. Cara, isso é a primeira vez que eu tô ouvindo, né? Cara, tem gente que tá assistindo a gente e tá falando, não acredito nisso, que eles... Mas essa é a transparência que vocês têm. Olha, bicho, o negócio é o seguinte, o seu telhado aqui é sombra o dia todo, velho. Ao invés de gerar, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, 500 kW, vai gerar 150, porque só tem sombra. Exatamente. Então vocês jogam a real pro cara. A gente joga a real pro cliente, não é pra... Porque o que acontece? A gente sabe que na hora que vir a conta do cliente, ele vai reclamar com vocês. Ele vai reclamar com a gente. Então a gente sabe, isso daí é uma coisa que é transparência desde o início até o fim do processo. O nosso pós-venda, ele começa na ata da venda. Então a gente tendo essa transparência com o cliente, a gente acaba já tendo essa comunicação e essa confiança do cliente desde o início. Então acaba que o nosso pós-venda acaba sendo mais fluido. Cara, parabéns mais uma vez. Bom, eu já falei que eu não dou minha cara, não boto meu nome em qualquer projeto, porque... né? Afinal de contas, eu tenho os aninhos de estrada, né? E tem que prezar por essa credibilidade. Por isso que eu estou junto com essa parceria aí. Obrigado por acreditar no Renê. Obrigado por agradecer aí, por acreditar no Renê. E tá junto nessa parceria também aqui na Record Belém, no Record Pod. Voltem mais vezes. Quando tiver novidade, existe alguma novidade do mercado que vai chegar para vocês? Aí? Olha, eu fui para a China agora. Você me falou. E aí... é rapidinho, né? É rapidinho. 36 horas de voo, é coisa rápida. Aí eu fui para lá e a gente tem muita... Hoje em dia o que está vindo para cá é bateria. Armazenamento. Então provavelmente ano que vem a gente já está vindo com uma proposta diferenciada para o nosso cliente no quesito de armazenamento de energia elétrica. Mas aí é para quem não tem energia, né? Não. Voltamos naquele caso ou não? Não, já é para cliente também residencial. Já é para residencial. Para em vez de guardar na rede da concessionária, guardar nas baterias, ou até mesmo na questão da qualidade da energia que é fornecida, né? Como eu te falei, nosso sistema hoje elétrico é bem defasado. A gente olha pelos portos aí, é só aquele emaranhado de cabos, então... Meu Deus do céu, fora os miaus, né? A energia que chega, ela é bem instável. Então, até as baterias elas vão ajudar a ter uma estabilidade melhor. Então, o futuro hoje vai ser armazenamento e a gente já está se preparando para isso. Aí, ó, Sansol, um passo à frente na tecnologia. Obrigado também, tá? Obrigado. Entra aí nas redes sociais, então, da Sansol, já procura. Tem alguma dúvida? Não tenha vergonha. Pode entrar em contato que eles respondem tudo para vocês. Combinado? Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais Record Pod. Obrigado pela sua audiência. Segue a gente, ative as notificações e inscreva-se no nosso canal, que é muito importante. Record TV Belém. Obrigado mais uma vez e até lá. Tchau, tchau. Obrigada,